Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a falar um pouco da nossa unidade curricular, que é Biologia Celular e Molecular, para o curso de Enfermagem, primeiro semestre. Queria dizer para vocês que estamos longe, mas estamos perto do coração, longe dos olhos, perto do coração. Esse recadinho para todo mundo é importante nesse momento que a gente está passando e em breve a gente vai estar junto de novo. Nós vamos falar hoje sobre membrana plasmática. Nós já vimos célula procariótica, célula eucariótica. Então nós já sabemos, diferenciar um organismo eucariótico de um organismo procariótico. Sabemos que nós somos eucarióticos e bactérias são procarióticas. Agora a gente vai falar um pouco da membrana plasmática, Essa membrana ela é importante porque ela está presente em todas as células vivas. Então, membrana plasmática está presente em todas as células vivas. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre as funções da membrana plasmática, como que ela é composta, as propriedades que ela tem, e os tipos de transporte que ela vai fazer. Então, quando eu falo, em membrana plasmática, eu estou pensando num envoltório, em algo que envolve a célula. Algo bem peculiar da membrana, que a gente associa muito à membrana, é essa capacidade que a membrana tem de ser permeável a alguns compostos. Então a membrana, na verdade, a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai selecionar o que entra na célula e o que sai da célula. Então é muito importante para o curso de enfermagem entender essa membrana, porque muitas vezes eu vou ter medicamentos, antibióticos que vão entrar em contato com a membrana e podem atravessar a membrana ou não. Substâncias que são produzidas, proteínas que eu tenho no meu organismo podem ou não atravessar a membrana. Então tudo isso vai contribuir para a gente entender um pouquinho a importância da nossa membrana plasmática. Então vamos falar dos componentes da membrana. Eu falo que a membrana ela é formada por uma camada dupla, que eu falo bicamada, de fosfolipídios. Então eu tenho na minha membrana lipídio e fosfato. Lipídio, gordura. A minha membrana precisa ter uma camada de gordura. Por quê? Porque na membrana eu tenho colesterol. Eu tenho colesterol bom nessa membrana. E esse colesterol é uma gordura que está associada muitas vezes à produção também de hormônios pelas células, no caso pelas glândulas. Então é importante destacar essa camada que nós chamamos de camada lipídica, que a membrana vai ter essa gordura, vai ter esse lipídio. Porque o colesterol se movimenta entre essa camada de gordura e essa membrana se torna mais maleável. Ela não é rígida, ela é maleável. Então eu tenho fosfolipídio, tenho colesterol, tenho o que eu chamo de proteínas periféricas. O que é periférico? Que fica na periferia, que não está dentro. Então a proteína periférica, ela fica na parte de fora da membrana. Na verdade, elas não atravessam a membrana. Elas estão na parte periférica da membrana. Elas não estão internamente na membrana. Elas estão aqui, na periferia da membrana. Tenho também proteínas integrais, que já são proteínas que atravessam a membrana, ou seja, estão dentro dessa membrana e criam canais, canais que vão ajudar a receber compostos, a receber moléculas. Então, é importante entender que a membrana tem uma função também, de recepção, de receptores de proteínas, Então, eu tenho a proteína integral que pode receber uma substância, pode receber um composto, que é importante para o meu metabolismo, para o meu desenvolvimento como ser humano, como organismo vivo. Tenho, além disso, as glicoproteínas e os glicolipídios, glicose, açúcar, que vão formar o que eu chamo de glicocálix. No slide de vocês tem todos os desenhos. Então vocês vão notando o que eu estou falando e vocês vão acompanhando aqui, item por item, daquilo que a gente está conversando. De maneira resumida, gente, eu posso falar, membrana plasmática tem uma porção que gosta de água, que eu chamo de hidrofílica, e uma porção hidrofóbica, que não gosta, que repele a água.
por isso que ela tem essa permeabilidade, por isso que ela tem essa complexidade. Porque, ora, né, ela tem uma parte que interage muito com gordura, vamos pensar assim, né, não gosto de água, água e óleo não se misturam, então eu penso no óleo como uma gordura e na água que a gente conhece, né? Então, essa permeabilidade está ligada a essa capacidade que a membrana tem também de ser, ao mesmo tempo, hidrofílica, gosta de água, hidrofóbica, né? Fobia, medo, repele a água, tá? A membrana, como eu falei para vocês, ela tem essa permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai da célula, tá? Outra propriedade importante dela também é que ela tem alta resistência mecânica, alta resistência elétrica. Então imagina lá uma célula que precisa conduzir corrente elétrica, né? Um impulso nervoso, uma célula nervosa. Ela tem que resistir essa tensão, essa eletricidade, né? Que a gente pode falar assim, que é conduzido pelos neurônios através das sinapses. Então, eu não posso pensar também em membrana só para a célula epitelial. Eu também tenho que pensar na membrana para a célula do corpo todo. Então, a membrana é muito importante como propriedade, a resistência elétrica, a resistência mecânica também. E essa elasticidade que ela tem, que possibilita, por exemplo, que moléculas, né, de fosfolipídio e colesterol deixam a membrana mais fluida, né, mais maleável, com uma certa fluidez. O modelo que a gente conhece de membrana plasmática foi o modelo denominado de mosaico fluido. Né, muitos artistas fazem esse mosaico, que são recortes de cores, de figuras, né, que formam uma estrutura. Então a gente pode pensar nesse mosaico, que é na verdade um recorte de várias áreas, né, várias figuras, e pensar na membrana. Quando eu olho para a membrana, eu vejo aqui a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. O que vocês têm que pensar? A parte hidrofílica seria a parte que está na parte superior da membrana. E a parte hidrofóbica é a parte interna da membrana. Então, se eu pensar, né, que eu tenho uma membrana aqui, eu tenho que pensar que nessa parte aqui, ó, que seria a parte superior, vamos falar assim, mais externa, eu teria a parte hidrofílica, ou seja, que absorve água, que interage com a água. Se eu pego essa parte interna, eu posso dizer que eu tenho uma parte hidrofóbica, ou seja, uma parte que repele a água, mas que gosta de gordura, como por exemplo o colesterol. E eu tenho uma camada aqui, ó, que é e aqui hidrofílica, e aqui é hidrofóbica. E isso se repete aqui embaixo. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, aqui também eu teria uma camada hidrofílica e aqui uma camada hidrofóbica. Então, o que eu tenho desse lado, eu vou ter desse lado também. Pensem nisso com o desenho da membrana. A membrana tem as proteínas, que a gente já viu, e é conhecida como esse modelo do mosaico fluido. Quem propôs esse modelo foram dois cientistas, Singer e Nicholson. Então, eles que colocaram pra gente lá em 1972. Então, não é tão velho assim, né? É antigo, mas não é tão velho. Então, a membrana tem essa capacidade aí de selecionar o que entra e o que sai da célula. Nós temos na nossa membrana vários processos que a membrana faz, né? Além da membrana ter diversos componentes, né, que nós observamos ali, a gente também pode falar um pouco das funções de transporte que a membrana faz. Basicamente, a gente pode dividir transporte em transporte passivo e transporte ativo. O que é um transporte passivo? É um transporte que não há gasto de energia. Primeiro, vamos definir o que é energia para a célula. A energia da célula é o que nós já falamos em aula, a ATP, adenosina trifosfato. Então esse ATP é a fonte de energia que a célula precisa para realizar os ciclos bioquímicos dela. Ciclo de Krebs, que é um bem temido, né? Que a gente vai, se Deus quiser, estudar isso na unidade curricular de bioquímica no próximo semestre, mas a gente já pode entender que existem
componentes das nossas células que realizam esses ciclos. Então, o exemplo, o ciclo de Krebs, ele precisa de ATP, a célula precisa de energia para ela sobreviver, para ela fazer os processos que ela tem que fazer. E são muitos processos, né? A gente falou do Krebs, mas tem outros processos que precisam de energia. Então, são processos que gastam energia. Então, quando eu falo que eu tenho um processo que não gasta energia, ele é passivo. Quem gasta energia é um processo ativo. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um processo passivo. Eu tenho um exemplo da difusão simples. O que é a difusão simples? É quando uma substância passa do meio que ela está em maior concentração para o meio que está em menor concentração. Então, se eu pensar aqui eu tenho um caderno azul e aqui eu tenho um vasinho de flor amarela, uma torre e um celular. Qual é o meio mais concentrado? O meio que tem mais elementos. Então eu tenho aqui a torre, o vaso, o celular, 3. Aqui eu só tenho o caderno, 1. O que acontece com a difusão simples? Imagine que o meu notebook seja a membrana. O meio que tem mais passa para o meio que tem menos. Ele vai atravessar a minha membrana e vai chegar aqui. E essa difusão ela vai ser simples. Vou repetir. Ele passa do meio que tem mais para o que tem menos. E não tem esforço nenhum. Tá? Não tem esforço nenhum. Vamos pensar nisso quando a gente tem uma sala de aula. Eu tenho, por exemplo, na minha sala de aula, 40 alunos dentro e 2 alunos fora. Eu quero que os alunos que estão dentro saiam da sala. Se eu tiver uma porta super larga, todos podem passar sem maiores dificuldades. Agora, se eu tiver uma porta pequenininha, aí eu vou precisar daquele empurra-empurra. A difusão simples não é assim. A difusão simples eu tenho uma porta larga, todos vão passar por aquele caminho, sem nenhum esforço. É só atravessar a porta e você chega do outro lado. Então, eu coloquei um exemplo para vocês no slide, onde eu tenho sacarose e água. E a sacarose vai passando, açúcar passando pela membrana e chegando do outro lado. Então, é a absorção, por exemplo, que eu tenho de açúcar pelos alimentos. E as minhas células conseguem absorver isso. Então, isso seria um exemplo de transporte passivo. Difusão simples. Onde que eu uso as minhas proteínas, por exemplo, na minha membrana plasmática? Quando eu tenho uma difusão também, que não é mais simples, é facilitada, ou seja, também não gasta energia. Na verdade, o que acontece? A difusão facilitada, eu vou passar a substância pela membrana, mas eu não consigo ter, digamos, que um encaixe entre essa substância e a membrana. Então eu preciso de uma proteínazinha, que vem aqui, engloba o composto que eu quero, e a proteína faz o quê? Carrega, carreia isso aqui. A gente fala de carreamento. Então ela vai levando para dentro da membrana. A difusão simples não, passa direto, sem problema. A facilitada é quando você tem aí uma proteína, que carrega, que facilita essa chegada, tá? Geralmente a gente tem esses carreadores de membrana, que nós chamamos de enzimas. Então, sempre uma enzima associada a uma proteína, mas as enzimas, de modo geral, têm esse papel, de captar e levar o que é necessário para dentro da nossa membrana. Então, dei 2 exemplos de transportes passivos. Não tem gasto de energia aí. Difusão simples, passa sem maior problema. E difusão facilitada, que usa aí, por exemplo, uma enzima. Quando eu falo de transporte ativo, eu já falo de transporte que gasta energia. Então, o exemplo de transporte ativo seria o que nós conhecemos como gasto energético. Eu tenho um exemplo aqui que é a bomba de sódio e potássio. Você já deve ter ouvido falar dela, O que acontece na bomba de sódio e potássio?
O potássio é maior dentro da célula. O potássio é o K, tá? K+. O K+ é maior dentro da célula. E o sódio é menor fora da célula. Quer dizer, é maior fora da célula. Vamos voltar. Potássio é maior dentro da célula e sódio é maior fora da célula. A gente poderia esperar que isso fosse se igualando, né? Porque a gente tem uma difusão, passa um para lá, um passa para cá. Só que isso não acontece. Por quê? Porque existe tamanho de moléculas, existem diferenças de cargas elétricas. Então eu preciso ter muitas vezes a diferença de carga elétrica para a membrana também produzir, para a membrana funcionar. Então, gente, eu gostaria que vocês entendessem, né, que muitas vezes a célula não consegue passar um composto, por exemplo, como açúcar, sacarose, né, para dentro da célula. Ela não consegue absorver isso sozinha. Muitas vezes ela precisa de uma enzima para ajudar. E muitas vezes eu vou ter um processo que não vai ser tão fácil. Então esse processo vai gastar energia. Essa bomba de sódio e potássio, ela gera, na verdade, uma diferença de carga elétrica dentro e fora da célula. São 3 sódios enviados para fora da célula e 2 potássios enviados para dentro da célula. Então, ó, 3 para 2 é uma diferença de carga elétrica. Então a gente vai vendo que uma região, né, que é o interior da célula, fica mais negativo, né? Devido a quê? Devido a essa carga positiva que está em desnível. Então, a parte negativa vai ficar, digamos que, não igual à parte positiva. Eles não vão se igualar. Então, a gente fala que tem uma diferença de carga elétrica. Existem também processos, né, que são processos de quantidade. A gente chama de processos que são transportes, né, na verdade, de quantidade. Então, eu tenho transporte passivo, não gasta energia, tem o processo ativo que gasta energia e tem o que eu chamo de processo de quantidade, né? Em quantidade. Esses processos em quantidade são processos que a célula faz, né? Que no caso a membrana vai fazer. Um exemplo é a fagocitose. O que é a fagocitose? É quando a célula engloba uma partícula sólida. Essa partícula sólida ela é englobada e depois ela vai ser digerida. Quem que digere? Lisossomo. Eu tenho outro exemplo que é a pinocitose, que engloba partícula líquida. Então, fagocitose, partícula sólida, e pinocitose, partículas líquidas. Também os lisossomos vão digerir depois isso daí. Eu chamo esses 2 processos que eu acabei de falar de endocitose, porque eles ocorrem dentro da célula, né? Endo é dentro, tá? Então, vamos recapitular. Membrana é importante porque ela tem permeabilidade seletiva. O modelo do mosaico fluido, que foi Singer e Nicholson, propuseram isso para nós, né, lá em 1972, e esse modelo é aceito até hoje. A membrana tem uma parte hidrofílica, que gosta de água, hidrofóbica, que repele água. Ela tem os fosfolipídios, que são importantes, a parte de lipídio, que é a parte de gordura. A membrana tem uma resistência, seria uma resistência mecânica, uma resistência... Apesar de ser uma resistência mecânica, ela é bem elástica, ela é bem maleável. Ela faz transportes importantes para o nosso corpo, né? Para a nossa célula. Vamos pensar assim, nível celular. Esses processos podem gastar energia ou não. Gasta energia ou não gasta. Quando não gasta, passivo. Difusão simples e facilitada. A simples, a membrana... sem maiores problemas, né? Ela vai receber aquilo que ela quer para dentro da célula, para dentro do interior da célula. E a difusão facilitada é quando eu tenho uma enzima que vai carrear isso para dentro da célula. E tem o transporte que gasta energia. Exemplo, bomba de sódio e potássio. Deficiência de elétrons de carga elétrica dentro e fora da célula. Então, gasta energia, gasta ATP. Além de transporte ativo e passivo, eu tenho o que eu chamo de transporte por quantidade, que é a quantidade que eu tenho de partículas para serem digeridas pela célula. No caso, digeridas pelo lisossomo, que é ele que faz a digestão. Liso vem de lise, quebra, né? Quebrar a partícula, digerir a partícula. Eu tenho o que eu chamo de fagocitose, que engloba a partícula sólida, e eu tenho também o englobamento de partículas líquidas, que eu chamo de pinocitose. Também são digeridas pelos lisossomos. Acho que tudo bem até aqui, né? E muitas vezes eu tenho partículas também fora da célula que eu preciso fazer essa digestão. Um exemplo é a plasmocitose,
que é um exemplo de exocitose, ou seja, fora da célula. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo, transporte em quantidade, fagocitose para sólido, pinocitose para líquidos e a plasmocitose, que é fora da célula, para algum resíduo, né? Algum resíduo que sobre aí no nível celular. Finalizando, a membrana também pode ter algumas especializações ou diferenciações. Eu citei duas para vocês aqui no slide, as microvilosidades e os cílios e flagelos. Quando eu falo em microvilosidade, vamos pensar lá no nosso intestino. Ele é cheio de dobras, né? A gente pode pensar na nossa tripa. Vamos pensar nessa tripa mesmo, ó. A gente olha, né? O intestino é cheio de dobrinhas, né? De vilosidades, que eu chamo de microvilosidades. Elas servem para quê? Aumentar a absorção de nutriente, aumentar a absorção, aumentar a área de contato com o nutriente que o nosso organismo precisa, no caso, o nosso intestino. Cílios e flagelos, vamos pensar no espermatozoide. Tem aquela cauda, né? Que eu já falei para vocês. A cauda do espermatozoide é uma cauda com U, né? Não é uma cauda com L, é a cauda com U. Então vamos pensar nessa cauda. Para que serve? Movimentação. O espermatozoide não tem que chegar, né? Entre aspas, nadar até o óvulo. Então ele tem um caminho longo que ele percorre. Então a célula precisou se especializar para ter esse flagelo, porque o óvulo é uma célula muito grande e imóvel. O óvulo não se movimenta sozinho, né? Ele vai para alguns movimentos que já tem dentro do nosso organismo. No caso das mulheres, né? Ela já tem alguns cílios, algo ali dentro que desliza esse óvulo. Mas quem vai subir é o espermatozoide. Então ele se movimenta. Então seria um exemplo de flagelo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O AVA vai ter atividades também para a gente fazer em relação a essa aula. Eu vou postar assim que a gente conseguir postar o vídeo da aula e a gente vai conversar mais sobre isso. Alguma dúvida que vocês tenham, conversem comigo pelo Fale com o Professor, tá bom? Vai ser um prazer atender vocês, estou morrendo de saudade. Beijo!